Moçada, vamos então dar prosseguimento à nossa aula. Esse é o vídeo 2 desse módulo, tá bom? Então, continuando, né? Como a gente estava falando, os fenômenos morais, obviamente, eles vão se articular entre o social, entre a vida comum, cotidiana e cada um de nós, tá bom? Então, as nossas ações individuais, obviamente, elas vão repercutir no todo, porque de certa maneira elas já refletem a nossa base moral, tá? Então, os valores morais que nós adotamos, eles são valores dominantes em um grupo social, né? Obviamente que você pode ter uma ação diferente, mas de maneira geral, as nossas ações elas são repercussões, né, de uma base moral com a qual nós vivemos, tá bom? Uma discussão que há e uma condição também é para que nós possamos agir de maneira moral é preciso ter liberdade, tá? Então isso se opõe ao que nós vamos chamar de determinismo absoluto, que trabalha a noção de que as nossas ações elas são uma série de efeitos causais, tá? Ou seja, se são uma série de efeitos causais, nós não estamos livres para agir, nós somos frutos desses elementos de causa e consequência. Então, nós não podemos fazer escolhas, tá? Entretanto, para que nós possamos agir de maneira moral, é obviamente necessário que nós tenhamos que escolher isso. Quem diz isso, primeiramente, é o Aristóteles, né? Nós temos ações de cunho involuntárias, né? Que são ações que não têm como causa o seu protagonista, ou seja, ela tem uma origem externa a mim e a você. E temos as ações voluntárias. É aqui, portanto, que se estabelece a sede moral, tá? A sede moral, portanto, está aqui. Por quê? Porque a gente precisa escolher agir moralmente, né? Quem vai trabalhar uma dimensão parecida com essa, né, é o Kant, que visa, um filósofo nós veremos ainda, que visa conciliar aquilo que nós chamamos de determinismo com o que nós chamamos de liberdade. Por quê? Porque para o Kant há uma esfera de ação, né, do homem enquanto ser natural. Né? Nós estamos submetidos às leis da natureza. Então, para o Kant, de certa maneira, a nossa razão ela tem limites. Tá? Entretanto, nós, embora estejamos limitados em grande parte pela natureza, nós com frequência nos projetamos além delas. Tá? E nós nos projetamos além delas com as questões morais. Tá? Então, a partir daí, nós somos seres racionais, capazes de identificar leis que sejam comuns a nós, de como nós deveríamos agir. A isso Kant chama de imperativo categórico. Então, imperativo categórico nada mais é do que uma regra universal de ação que nós, como seres dotados de razão, somos capazes de identificar e de agir conforme isso, tá bom? O Hegel, ele vai colocar a noção de liberdade relacionada com o que nós chamamos de realização do espírito ou da razão. É o que ele chama aqui de eticidade. Então, quando eu for agir e a minha ação se coadunar, ou seja, ela, à medida em que ela se apresenta e parece com aquilo que o Estado espera que eu haja, então eu estou agindo plenamente de maneira livre. Por quê? Para o Kant, a liberdade ela se efetiva na identidade entre a vontade dos seres racionais, a vontade dos seres racionais e as leis fixadas pelo Estado. Então, quando eu vou agir e a minha ação ela se assemelha à ação que o Estado, né, quer e espera, então eu estou agindo de maneira livre dentro desse parâmetro que o Hegel chama de eticidade. Tá bom? O Sartre é outro filósofo também que nós veremos, assim como o Hegel e o Kant, né? Para o Sartre, o ser humano é livre. Então, essa é uma condição fundamental do ser humano, tá? Então, não há nada prévio estabelecido para o homem, não tem uma existência prévia, nenhum determinismo prévio. Então, é daí que vem a sua famosa frase de que a existência precede a essência. Portanto, uma vez que nós somos livres, nós damos sentido à nossa ação, tá? E, portanto, nós somos livres para escolhermos, mas também nós temos que assumir
né, os frutos da nossa vida. É importante que nós levemos as nossas escolhas com responsabilidade mediante o outro, inclusive. Tá? Então nós estamos de novo na dimensão da liberdade e na dimensão da escolha, e na dimensão de uma escolha que seja responsável, tá bom? Então, veja, diante disso, os valores morais, eles existem objetivamente ou eles são convenções? Aí voltamos às discussões, né? Para os sofistas, os valores morais são convenções, então nós estamos diante de um relativismo moral. Ou seja, os valores morais eles são criações humanas, eles não existem por si mesmos. Tá? Nós criamos e cada grupo convenciona os seus valores. Portanto, não há moral universal para os sofistas. Né? Portanto, a virtude, né, que nós vamos chamar de arete, ela vai consistir nas capacidades argumentativas dos cidadãos, ou seja, os cidadãos serem capazes de convencer os outros das suas ideias, utilizar o argumento contrário, inclusive como fonte de convencimento de outros argumentos, tá bom? Já o Sócrates, não. O Sócrates já vai se colocar contra isso, porque para o Sócrates nós devemos agir de maneira racional, tá? Portanto, os valores morais para o Sócrates, né, eles antecedem a própria existência humana individual ou concreta, porque esses valores eles estão dentro de nós, tá? Então, quando nós erramos é porque nós não conhecemos as coisas, ou seja, o saber, o conhecer algo me leva a agir daquela maneira, tá? Portanto, o conhecimento ele é a condição necessária para que eu possa agir da melhor maneira, tá bom? Por isso que Sócrates inaugura o que a gente chama de o pensamento pleno do bem, tá? Dentro desse cenário, dando prosseguimento inclusive à parte das ideias socráticas, né, o Platão vai trabalhar a esfera inteligível, ou seja, os valores morais plenos, as referências dos valores morais encontram-se no mundo inteligível, na esfera inteligível racional. Uma vez dito isso, né, o bem, né, que é a busca do homem, esse supremo valor, ele é fundamental e ele é no núcleo das próprias filosofias morais. Ou seja, para o Platão, a noção daquilo que é certo, ela se encontra já dada de maneira anterior ao homem. Tá? Da mesma maneira, o Aristóteles vai trabalhar que a filosofia tem sua concepção teleológica, ou seja, as coisas têm uma finalidade, né? E o agir diante do bem comum é uma escolha do homem, de um cidadão racional, de um animal político. Portanto, o bem ele é um fim em si mesmo, tá? Jamais um meio para se atingir outra finalidade. O que Aristóteles quer dizer com isso? Não adianta eu ser rico, não adianta eu ter fama, porque isso não me fornece a felicidade. Isto me fornece, isso é um meio para que eu possa ser feliz, mas não é o fim da minha existência, tá? A felicidade é um bem em si mesmo, ou seja, por Aristóteles o homem nasceu para ser livre, essa é uma condição fundamental, tá? Voltando ao Kant, portanto, ele trabalha, portanto, a boa vontade, ela é um bem incondicional e ilimitado, tá? O que é essa boa vontade? É a disposição que eu mesmo tenho em agir de forma racional e por dever. É por isso que a ética kantiana é uma ética deontológica, ao contrário do Aristóteles, ó, ao contrário do Aristóteles, aqui, ó, cuja ética é para alcançar a felicidade, para o Kant não. Eu tenho que agir corretamente, mesmo que eu não seja feliz. Mesmo que isso não me traga felicidade, mas a minha moral, a minha razão me leva a agir da maneira correta. Então, ação correta e felicidade para o Kant não são a mesma coisa, tá? Agora, para Aristóteles, a finalidade da vida é agir por felicidade. Mas para o Kant, não. Tá? Então nós temos a capacidade de atingir as leis morais que a própria razão nos fixa. Então, se eu vou agir de maneira moral, não significa que eu vou ser feliz. Tá bom? Mas eu estou agindo por meio desse imperativo, que nós já falamos, chama-se imperativo categórico.